Tempo agora para as escolhas online do João Nuno Assunção. João, olá, bom dia. E vamos começar por ir até ao Irão, certo? Paulo, bom dia. Numa altura em que prosseguem as negociações em relação ao programa nuclear iraniano, eu proponho precisamente uma viagem ao Irão pela mão do correspondente do New York Times, que vive em Teherão já há 13 anos, na altura foi para Teherão, ainda como jovem jornalista, para cobrir uma manifestação estudantil e acabou por conhecer uma jovem iraniana com quem casou e acabou por ficar a viver em Teherão. E basicamente o que ele faz aqui no site do New York Times são 7 pequenos documentários que retratam o Irão dos nossos dias, um país que vive sob sanções económicas, mas que na prática depois ele acaba por mostrar que isso não significa muito e que as pessoas acabam por dar a volta a essas sanções. E num destes episódios ele conta esta história absolutamente fascinante de uma jovem, a história é esta, aliás, que foi repercutida em vários mídias internacionais, que é uma jovem que foi queimada com ácido por um homem que se considerou desonrado pelo facto de ela não ter correspondido como pretendente. E existe uma lei no Irão baseada no princípio do olho por olho, dente por dente, que permite que tu, enquanto vítima, possas responder da mesma forma ao agressor. E ela tentou durante alguns anos a possibilidade de uma retaliação que lhe foi negada porque as autoridades consideravam que ela, sendo mulher, valia metade do homem, ou seja, só poderia responder em metade daquilo que tinha sofrido. 7 anos depois, finalmente conseguiu o direito de retaliar e aqui o Thomas acompanha precisamente o dia em que a família se junta quase numa festa para ir ao hospital, onde ela iria ter a oportunidade de atirar ácido na face do agressor. Como vemos, ela era uma jovem muito bonita, ficou completamente desfigurada, cegou e teria a oportunidade agora de uma vingança. E a história acaba por ser completamente surpreendente quando ela chega ao hospital, numa altura em que o caso já era completamente mediático, já os mídias internacionais estavam em cima da história, e ela decide perdoá-lo e pediu aos médicos que parassem, que não atirassem o ácido. E deixa-nos sobretudo esta questão: o que é que tu farias se fosses tu e se fôssemos nós que estivéssemos nesta situação? Deixa-nos aqui esta dúvida impressionante. Há aqui outros 6 pequenos documentários que eu convido as pessoas a conhecer ver. estas histórias. João, vamos passar de site, se bem que continuamos no New York Times, mas uma outra história, não é? No site do New York Times temos a história de uma brasileira, da Laís de Souza, que era uma promissora ginasta brasileira, uma das melhores ginastas do Brasil, que esteve nos Jogos Olímpicos de Atenas, em Pequim e também em Londres, e que integrou um programa brasileiro, um programa de desporto brasileiro, precisamente para antecipar os Jogos Olímpicos do próximo ano, que pretende abranger o espectro de modalidades praticadas no Brasil. Ou seja, este programa convidou um treinador canadiano para preparar atletas brasileiros para desportos de inverno, neste caso o ski, o salto em ski. Ela foi uma das ginastas que foi integrada neste programa e nunca tinha feito ski e adaptou-se muito bem, apaixonou-se pela modalidade e em tempo recorde conseguiu apurar-se para os Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi, na Rússia. E a fatalidade é que uma semana antes dos Jogos Olímpicos começarem, ela, em treinos em Salt Lake City, nos Estados Unidos, chocou com uma árvore e ficou tetraplégica. E este trabalho do New York Times, que aliás está também disponível em português, conta com uma força, com um tom muito interessante, com um tom de força. Não é uma história chorada,
conta como é que ela vive hoje em dia e como é que também, interessante, naquele estilo brasileiro, ela diz que agradece a vida que tem e o facto de não ter morrido, que podia ter sido esse o destino dela, ou seja, é uma lição de vida também esta história e convido também as pessoas a darem uma espreitadela. Sem dúvida. João, vamos passar à terceira escolha. Esta tem a ver com um gesto muito banal hoje em dia, não é? Todos nós fazemos. É verdade, numa altura em que se fala também tanto de empreendedorismo e da necessidade de nós criarmos redes de contacto e estabelecermos ligações, e há também as redes sociais, o LinkedIn, o Facebook e o Twitter, etc. E este artigo da Harvard Business Review diz-nos uma coisa muito interessante, que é 99% do tempo que nós passamos a criar contactos são, na verdade, um desperdício. Ou seja, o que o artigo diz é que as pessoas que estão à nossa volta e com quem nós lidamos on a daily basis, num contexto diário, vão determinar as oportunidades que tu tens na vida. E é um conceito interessante, de facto, e faz todo o sentido. E o que o artigo diz é o seguinte: ou tu sabes exatamente onde te deves posicionar, em que reuniões deves estar presente, em que conferências te podes posicionar, ou então aquelas reuniões em que já todos estivemos a passar cartões, em que 5 minutos depois viramos as costas e já não nos lembramos sequer da pessoa a quem demos o cartão, não vai ter impacto nenhum, até porque não crias um lastro de quem és e não há ali uma consequência para o teu futuro. É um conceito interessante. Interessante este estudo. É. Olha, e agora uma busca que não sei se terá algum resultado, mas há quem tente, não é? É verdade, aqui o 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 é um projeto que quer encontrar aquilo que vulgarmente nós chamamos como a alma gêmea, ou seja, e a alma gêmea pode até ser um amigo, uma amiga, ou seja, alguém que partilha exatamente os teus gostos, as tuas sensibilidades, os teus objetivos, e este site baseia-se num questionário de 8 perguntas, daí chamar-se 8 vezes 8, e essas 8 perguntas têm também 8 respostas possíveis. E como é que eles propõem encontrar alguém que vá de encontro ao teu padrão? Alguém que responda da mesma forma que tu. Ou seja, eles dizem que existe a possibilidade de 1 em 16 de tu responderes da mesma forma. E, enfim, há aqui... Fica o desafio para cada um ir procurar a sua alma gêmea. João, muito obrigado pelas escolhas online de hoje. Obrigado. Até um dia destes.